Uma honra, né? É uma honra estar mais uma vez com vocês aqui. Eu já tive na segunda-feira, né? Então, algumas pessoas gostaram do que ouviram e a gente foi muito direto, muito sincero nas palavras, nas colocações do que a gente viu e a gente ouviu de vocês. Eu parabenizo o trabalho de vocês, está crescendo e vai crescer muito, muito, muito. Muito interessante a parceria, né, que a gente tem aí hoje com a Nova AME, um casamento perfeito. Então, para você que está na sala, que está nos ouvindo agora, é um casamento perfeito. São dois produtos extraordinários. São três, né? Porque de um lado é o casimetil, do outro lado é a pastilha e mais a placa, né? Que nós tratamos de pastilha aqui na nossa empresa, né? Mas para vocês aí é o bastão, me parece que é bastão, né? Isso, Então, e a placa? Como é que ficou? É placa mesmo? placa. Porque é uma placa, né? É. Ela é uma plaquinha, então, muito interessante. É um aparelho que realmente faz a mudança da água. É um aparelho que não foi criado por mim, né? Foi por um japonês, em 1962, que ele não criou essa placa magnética, né? Ele criou um aparelho, que não sei nem o modelo do aparelho deles, que colocando esse campo magnético na água fez a transformação das moléculas. Então, hoje a gente retém essa marca, né? Graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de ter o aparelho magnetizador de água para caixa d'água, para piscina, né? Que você pode usar para filtro, jarra, garrafinha, galão. Então, hoje, é uma honra para nós ter a Nova AME como parceira aí para a gente colocar esse produto nas caixas d'água das pessoas, né? Nos açudes, nos criatórios aí de peixes, né? Pequenos criatórios, grandes criatórios, que você pode colocar mais placas lá dentro, né? Para irrigação de lavouras. Vou começar aqui falando um pouco da importância na saúde. E eu quero deixar aqui algumas dicas de testemunho que vocês logo, logo vão ter os testemunhos de vocês. Eu tenho certeza. Assim como hoje eu já tive testemunho de, né, um parceiro nosso aqui que pegou o casimetil aqui comigo e começou a tomar. E ele é serralheiro, então ele sobe escada, desce escada, né? Muitas vezes ele estava sentindo muita dor nas pernas. E ele começou a tomar o casimetil tem uns 15 dias e ele já viu uma mudança muito grande, mesmo que ele tome água magnetizada, mas ele já viu uma mudança muito grande. E ele falou, é efeito do casimetil, porque eu não estou tomando mais nada. Então, é efeito do casimetil. Isso eu fico muito feliz, porque, para mim também, eu estou vendo uma disposição maior. Né? Mesmo que a gente já toma água magnetizada, mas o casamento é tão perfeito que estava faltando a outra parte, né? Então, veio para agregar aqui para nós e o nosso está indo para agregar para vocês. Eu quero deixar aí para todos, que já tem aí 60, aparece para mim aqui, né, 65 pessoas na sala. Hoje é um dia que vai ser um marco para vocês aí sobre informações do que é água magnetizada. É benefício que toda a família precisa, todo ser vivo precisa. Seres humanos, as aves, as plantas, os animais. Olha lá, só para fazer inveja em mim, o dele é laranjinha. Aí eu tenho aqui dentro da minha garrafinha um branquinho. Né? Eu tenho um branquinho aqui. Então, hoje, vocês têm um produto maravilhoso. Olha, deu vontade de nem mandar para vocês aquele produto, não. Deu vontade de ficar, reter ele para nós aqui, porque ficou bonito para caramba, viu? Parabéns aí, Nova AME, parabéns aí o Aqua Mais, né? Então, magnetiza mais, tem mais potência do que o nosso, né? Com o pedido aí do Dr. Paulo, do Ayrton, né? Do Edson, da equipe, mais potência. Então, magnetiza mais. Eu quero deixar aí para vocês que o que esse aparelho faz? Ele faz a água girar e os seus olhos não vê. Ele cria o oxigênio natural na água, devolvendo o oxigênio livre que tem na água.
essa água ela é transformada, porque toda água parada, imagina o seguinte, vou falar aqui com o Ayrton, que está bem na minha cara, né? Bem, a tela aparece muito para mim aqui, o Ayrton, a caixa d'água dele é de prédio, né? Ele mora num edifício e não tem lá na caixa d'água, mas conversa com o síndico para colocar um aparelho lá, nem que seja por sua conta, aí, porque vai beneficiar a sua família, o seu banho, vai beneficiar todo mundo. Aí, depois, você vai vender no seu prédio para todo mundo que vai começar a usar a água, e aí você começa a encontrar com as pessoas, manda um boletim de acordo lá com o síndico do prédio, manda um boletim para todo mundo sobre os benefícios da água que todo mundo vai obter aí, né, de melhora a qualidade no cabelo, na pele, o cansaço, vai melhorar muita coisa, porque todo mundo passa a usar a água magnetizada. Eu estou falando já no geral, para quem mora em edifício, né? Nem que seja por conta própria, colocar lá dentro, simplesmente falar assim, ô síndico, nós vamos colocar lá dentro da caixa d'água só para fazer um teste, pelo menos por 15 dias. Então, você vai tomar banho, vai melhorar, todo mundo vai ter uma resposta melhor aqui. Se alguém pergunta com os moradores, se alguém teve aí uma mudança na água, sentiu uma diferença na qualidade do banho, na comida, né, no lanche, aí no café, no suco, porque vai melhorar as disposições, vai melhorar muita coisa. Mas que eu alerto vocês, a partir do momento que você começa a tomar água magnetizada, na primeira, ou máximo segunda semana, pode te dar diarreia, tá? Ah, Eli, mas não, mas então eu não quero ter diarreia, então continua com os bichinhos comendo você lá por dentro. É uma decisão sua, porque pode te dar diarreia. Todos os parasitas que estão lá dentro, perturbando a sua saúde, eles vão ficar desesperados lá para não morrer, e aí eles vão brigar muito e pode te dar diarreia. O xixi pode sair fedorento, pode sair meio avermelhado ou meio escuro, mas logo, logo já volta a tonalidade normal, porque quanto mais você bebe água magnetizada, mais desintoxicação, mais toxinas vai sair do seu corpo. Pode te dar dor nos olhos, sim, se você tiver alguns parasitas aí na sua visão, pode causar isso aí. Pode te dar dor de cabeça? Pode. Ah, mas comecei a beber água magnetizada, me deu uma dor de cabeça terrível. Ótimo, bom sinal que ela está funcionando. Por quê? Porque os parasitas que tiver lá dentro vai mudar essa situação. Por que você está falando isso? Aqui perto da minha casa, eu tenho uma menina de 19 anos de idade, ela se chama Stephanie Lohane. A Stephanie, ela estava atrofiando os músculos como um derrame. É como se ela tivesse sofrido um derrame e uma paralisia que estava atrofiando os músculos. Então, ela andava com as mãos e os dedos já curvados, o braço bem posicionado à altura do peito e mancando, puxando uma perna, com 19 anos de idade. Por um acaso, né, eu estava ali para atender um vizinho dela, né, colocaram uma placa na caixa d'água do vizinho dela e veio um temporal e a mãe dela estava no portão. Então, a mãe dela me viu ali naquela situação de temporal de chuva que veio, ela pegou e abriu o portão e falou, moço, entra para dentro, que senão você vai molhar. Eu pedi licença, entrei, sentei ali e comecei a conversar com ela com a placa na mão. E ali eu fui descobrir que ela tomava insulina 6 vezes ao dia. E, de repente, aquela moça bonita, cabelão preto, todo caracolado, saiu de dentro de casa mancando e com as mãos atrofiadas, teve dificuldade de puxar a cadeira, sentar ali na ponta da mesa. Eu conversando com a mãe, aquela menina olhava para mim, sorria, mas ela não falava nada, mas sorria toda hora que eu olhava para ela. Até que eu direcionei uma palavra para ela. E ela me respondeu assim, e não saiu voz nenhuma. E a mãe, toda vergonhosa, vira para mim e disse, minha filha tem 4 anos que perdeu a voz, ela está muda. Ela não fala mais. Todo mês eu levo ela em Belo Horizonte e os médicos já revirou ela tudo e não encontra nada. E já diagnosticaram que a vida dela é para pouco tempo. E ali a mãe começou a chorar. Eu falei, não, você não vai chorar. Erga a tua cabeça porque tem algo que vai mudar a história da sua filha. A partir de hoje, nós vamos subir na caixa d'água. Nós vamos colocar essa placa lá na sua caixa d'água. Você vai tomar banho, você vai preparar os alimentos, você vai
fazer o escaldapé e vai fazer aquilo que você vai fazer para cuidar da sua saúde, a sua filha vai fazer a mesma coisa. E daqui a 90 dias, eu vou voltar aqui, porque 90 dias é um período suficiente para os médicos, para quem está bebendo água magnetizada, tomando banho, preparando os alimentos e fazendo escaldapé. O que é o escaldapé? A placa está na caixa d'água. Colhe a água lá na torneira, pode pegar ela fria, mornar ela, quentinha, gelada, do jeito que você quiser, mas coloca os pés na água e fica 20 a 30 minutos com os pés na água, pelo menos uma vez por dia. Se você tiver tempo para fazer mais do que uma vez, melhor ainda. Mas quem está derrubado, quem está cheio de problema de saúde, faça o escaldapé pelo menos uma vez todos os dias. Parece que é um negócio que... estão de brincadeira comigo, né? Pôr o pé na água cristalina, purinha, dessa daqui, ficar 20 minutos, meia hora, isso vai valer alguma coisa? Vai mudar totalmente a sua história. E eu falei para aquela mãe, falei assim, olha, daqui a 90 dias eu volto. E ela vai fazer isso, isso, isso. E ela fez tudo certinho. 90 dias depois, mas antes de fazer isso tudo, fechamento, eu falei para a mãe dela, falei assim, olha, eu não sou médico, mas eu vou fazer 2 pré-diagnósticos. A sua água é de cisterna, não é? Ela disse, é. Como é que o senhor sabe? Eu falei assim, primeiro ponto que está levando mal a sua filha. Segundo ponto, o que está comendo ela todinha por dentro, a cabeça dela, são bactérias dos coliformes fecais. Por quê? Porque ela mora numa avenida, e no meio da avenida passa uma galeria, que eles dizem que é água fluvial, mas não é. É caldo de esgoto o tempo todo. Você chega perto da galeria, aquele fedor de caldo de esgoto, né? Então, uns 3 metros de profundidade, está correndo caldo de esgoto, atravessa a rua do outro lado, ela tem uma cisterna. O que ela tem dentro da cisterna? Caldo de esgoto. Então, o que está lá na cabeça dela? Bactérias dos coliformes fecais. Coloquei a placa na caixa d'água e falei, daqui a 90 dias, sua filha está falando. Vou voltar aqui, ela vai estar falando. É muita afirmação. Mas eu voltei 90 dias depois só para me confirmar aquilo que eu tinha dito para ela, que a saúde dela ia mudar. Quando eu cheguei lá e bati palma no portão, quem veio me atender? A moça. Os primeiros 3 passos que ela deu, eu dei glória a Deus. Falei, Senhor, muito obrigado. Os 3 passos dela já não eram mancando. E os braços dela espichados para baixo. Normal, como todo mundo anda. Quando ela deu os primeiros 3 passos, eu já dei um glória a Deus, eu abri a boca e perguntei, e aí, Lohane, como você está? Falei assim, agora o problema é a voz, né? De longe ela disse, eu estou muito bem. Eu falei, glória a Deus de novo. Porque há 90 dias atrás eu não ouvi isso. E ela veio e conversou comigo. Eu perguntei, e aí, você voltou nos médicos? E o que eles disseram? Ela falou assim, até hoje eu não voltei em Belo Horizonte, não voltei nos médicos. Eu falei, mas e a dor de cabeça constante que você tem, que você sofre? Ela falou, minha cabeça quase não dói mais. E eu estou muito feliz porque os meus cabelos estão caindo. Quem tem Facebook, pesquisa Ipatinga, Lohane Stephanie, tá? Lohane com Y, Stephanie, 2 F. Pesquisa lá. Ela tem 2019 para 2020, né? Foi a última semana de dezembro de 2019, entrando 2020. Em março de 2020, eu fui na casa dela. Em 3 meses depois, ela estava me pedindo emprego na fábrica e já casou e tem 2 filhos. Então, é o seguinte, aquilo que para os médicos era impossível, a água, porque 70% do nosso corpo é água. Então, muda o comportamento da água que você usa, que você vai mudar a sua saúde. Agora, quando você muda o comportamento da água, que você vai ter uma água reenergizada, uma água equilibrada, uma água que vai ser retirada os metais pesados dela e vai expulsar o veneno que está dentro das moléculas para as paredes do recipiente e você vai ter uma água cristalina. Eu gosto muito de fazer o teste, chega na torneira da sua casa, quem tem a pastilha, quem já pegou o bastão aí, que já tem o bastão, se não colocou ainda a placa na sua caixa d'água, olha, eu comprei só o bastão, mas não comprei a placa ainda não. Então, você vai fazer o seguinte, joga a sua água que você tiver aí agora, pega um copo de água na torneira da sua cozinha, a água que você faz comida com ela. Pega um copo d'água,
coloca o bastão lá dentro, deixa 15 minutos. Depois pega outro copo idêntico, né, que seja igual para dar o mesmo reflexo, e você vai lá e pega outro copo e coloca perto do primeiro. É visível a mudança da água. O Ayrton deve ter feito isso já, que eu falei para ele fazer. Eli, eu fiz pior. Eu tenho um magnetizador desse aí de Milão no mercado, que é de inox, não vou falar o nome, e já tem um filtro, já tem um purificador que purifica a água. Eu peguei a água desse purificador com esse magnetizador e coloquei. Dá uma diferença brutal. Imagina na torneira. A água fica assim, limpa, límpida, cristalina, leve. Você toma, fica uma delícia. Em casa agora ninguém mais... Todo mundo agora tem um desse aqui dentro do copo para tomar água. Maravilha, Ayrton. Agora é o seguinte, mantenha esse copo aí para todo mundo ver. Levanta ele aí para todo mundo ver. Imagina o seguinte, a água da torneira, se a sua água é de poço artesiano, se a sua água é de cisterna, se a sua água é da mina, se a sua água é da empresa de saneamento, não importa, mais a sua caixa d'água está cheia. Você precisa de água para lavar a louça, para você tomar banho, para você cozinhar. Então, de fazer os deveres de casa, então você tem a água na sua caixa d'água. Primeiro que ela está lá 100% parada, ela perde o oxigênio. Normalmente, a água, você gasta meia caixa de água no dia, chega outra água à noite. Mas a água não se mistura, ela se completa. A força da água que chega na sua caixa, ela não é suficiente de ir lá no fundo e misturar o fundo. Mas interessante, a água que sai para a sua casa, lá para a sua torneira, é aquela que está saindo no fundo. O cano que sai para a sua torneira não fica no meio nem em cima, ele fica no fundo. A diferença é que a água chega em cima. Ela não chega por baixo para borbulhar e oxigenar. Então, a água que está indo para a sua torneira, toda hora que você abre ela, ela está 100% parada. E uma água parada perde o oxigênio. Então, você não tem benefício nenhum da água quando você está ingerindo. Aí a gente fica aí um poço de doença pensando que por que a gente tem muita doença? Dados da ONU, 70% dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas que foram contaminadas através da água. Agora, eu quero dizer o Ayrton aí, pega o copo d'água na sua torneira, coloca a pastilha, deixa 15 minutos, joga a água fora, não precisa nem 15 não, 10 minutos, joga a água fora, mas não lava o copo. Para todo mundo fazer teste depois, tá? Não lava o copo. Enche de novo, deixa mais 10 minutos, joga fora, não lava o copo. Enche de novo, deixa mais 10 minutos. Faz esse processo por 5 a 6 vezes. Depois você joga a água fora e passa o seu dedinho mindinho aí lá dentro da parede do copo onde a água estava, que vai ter um óleo. Mas limpa primeiro o seu dedo, bem limpinho, para você ver que vai ter um óleo no seu dedo, quando você passar o dedo na parede do recipiente aí, ó, do copo do lado de dentro. Por quê? Porque o magnetizador vai jogar o veneno para fora. Como ele não tem para onde ir, ele gruda. A pressão da onda magnética mantém ele ali. Aí você joga fora, põe outra, ele vai engrossando. Você joga fora, põe outra, ele vai engrossando. Você joga fora, põe outra, ele vai engrossando. O que vai acontecer? Depois você passa o dedo e sai no seu dedo. Agora faz o mesmo processo sem o magnetizador. Pode fazer 50 vezes. Depois você passa o dedo e vê se sai alguma coisa. Então, esse é o melhor teste para provar que o produto funciona, que ele tira o veneno que está dentro da água. Obrigado, Ayrton. Vai doer sua mão aí. Então, só para vocês entenderem o que a gente tem nas mãos, nós temos nas mãos um mercado de consumidores de água. Será que, então, nós temos um mercado para colocar o produto na casa das pessoas? Você passa em frente a uma academia, está todo mundo malhando. Do lado tem uma garrafinha lá para beber água. Mas que tipo de água ela está bebendo? Ela está querendo perder peso, mas está intoxicando, né? Fazendo dietas de todo jeito, mas intoxicando. Vamos analisar. Eu não sei se diz 81, glória, agora que eu olhei aqui, só subindo. 81 pessoas que estão na live. Se alguém tiver um aquário em casa, normalmente lá dentro do aquário tem os peixinhos. O peixe está doente, a água do aquário está suja e o peixe está doente. Qual dos dois você trata primeiro? A limpeza do seu aquário ou dando o remédio para o seu peixe ser curado? Essa é uma pergunta. Daqui a pouco eu vou ter a resposta.
A diferença é, né? Não vou ter nem a resposta, porque eu já vou colocar para vocês. Quando você trata do seu peixe, ele vai continuar doente, porque a água que ele está vivendo está doente. As nossas células estão dentro do nosso aquário, que é o nosso corpo. Mas lá está cheio de células, que são os peixes. Só que a água que nós estamos usando é uma água totalmente envenenada. Veneno, vou lá. Veneno dos motéis, veneno do cemitério. Olha, eu vou começar por um lugar assim, bem extraordinário, tá? Veneno dos motéis, do cemitério, veneno das redes de esgoto. Maravilha! Você gostaria de beber uma água contaminada com esses venenos que está desses 3 lugares? Aí tem o veneno da horta, o veneno da lavoura, o veneno do café, que é lavoura, o veneno do gado, o veneno das indústrias e o pior deles, o veneno que você usa todos os dias. Ah, mas o povo lança veneno lá. E a gente está bebendo essa água aqui. Mas e você? Nunca colocou veneno na água? Não, eu nunca coloquei veneno na minha água. Na água, não. Eu não pratico isso. Beleza. Se você não pratica o veneno todos os dias na água, então vai lá e pega a melhor água que você tem, pega o detergente de lavar a louça que você usa na sua torneira aí da cozinha, coloca um pouquinho de detergente no copo com água, mistura e bebe. Eu faço essa pergunta todos os dias. Você tem coragem de beber, Ayrton? Eu não. A nossa palestrante hoje, a nossa anfitriã, como é que é o nome dela? Perdão, mais uma vez? Lucimara. Lucimara, você tem coragem de beber uma água com detergente, Lucimara? De jeito nenhum. Ah, mas eu tenho certeza que, como dona de casa, todos os dias você coloca o detergente na buchinha, lava a louça. Sim. Você faz isso? Com certeza. Existe uma lei que todo mundo esquece dela, a reciprocidade. O que é reciprocidade? Tudo que vai, volta. Então, você imagina só no dia de hoje, quantas toneladas de detergente que foi para o nosso lençol freático e não sai mais. É uma gosma, é um veneno que gruda, ele é líquido, que gruda nas moléculas da água, e o que vai peneirar aquela molécula ali agora para tirar aquele veneno? Então, ele volta para sua caixa d'água. Você toma banho com detergente, você bebe detergente, você cozinha com detergente de novo. Então, assim, além de juntar tudo, né, dos outros, olha só de um que eu estou falando. Todo mundo pratica isso todos os dias. Né? Então, é o seguinte, o que nós precisamos? Conscientização agora daqui para frente. Conscientizar as pessoas de tomar banho com uma água pura. Tá? Na hora de tomar banho, Lucimar, você vai pegar uma bacia, tá? Prepara uma bacia, coloca uma placa na sua caixa d'água, se você pode. Na hora de tomar o banho, você coloca os pés dentro da bacia. O chuveiro está caindo, você está tomando o seu banho, lavando o seu cabelo, mas a água é magnetizada. Coloca os pés, você está fazendo escaldapé ao mesmo tempo que você está tomando banho. Excelente. Tá? Vai descansar o seu corpo, mas vai desintoxicando tudo muito rápido. Bico de papagaio, hérnia de disco, desvio na coluna, osso quebrado, osteoporose, vai mudando tudo. Calcanhar rachado, ácido úrico. A minha esposa, eu vivia quando a gente conhecemos, eu não trabalhava com magnetizador, eu trabalhava com purificador de água. O calcanhar dela era todo rachado, todo dia eu tinha que passar creme, porque aqui tudo áspero, rachado, eu ficava até com dó. Colocamos o aparelho na nossa caixa d'água, depois, meu filho, cadê? Nunca mais, está tudo lisinho, nunca mais teve calcanhar rachado. Então, o que é o benefício de uma água magnetizada? Bico de papagaio, tudo isso aí. Câncer de próstata, câncer de mama, leucemia, hanseníase, mal de Paxo, uma doença que não tem cura pela medicina. Pega um aparelho, um bastão desse aí, coloca numa garrafinha para quem tem mal de Paxo, para todo lugar que ele for, toda hora ele está bebendo água magnetizada. Coloca uma placa na caixa d'água dele, casamento perfeito, tá? Coloca uma placa na caixa d'água e ele vai tomar banho, vai cozinhar, vai fazer tudo. E ele vai fazer o escaldapé todos os dias. E aí, 30 dias. Basta ele fazer uma vez por dia o escaldapé, de 20 minutos. Em 30 dias, você vai visitar ele e ele vai estar assim. Paradinho, não vai estar assim mais, ó. 30 dias. Não precisa de mais do que 30 dias. Mal de Paxo, não tem cura pela medicina.
Mas por que que o cara tem 16 anos, 20 anos com mal de Parkinson tremendo igual vara verde e, de repente, põe uma placa na caixa d'água e começa a beber água magnetizada, tomar banho, fazer o escaldapé, preparar ali os alimentos e ele para de tremer? A água magnetizada, a primeira coisa que vai fazer é equilibrar o sistema nervoso central. Equilibra o sistema nervoso central. Quem dirige aí? Você dirige. Se você que dirige, sabe que um carro desalinhado, né, precisando de balanceamento e alinhamento, a 80 km na reta, sua mão vai ficar o quê? Tremendo mais do que tudo, né? Balançando o volante ali, treme igual o mal de Parkinson. Agora, alinha o teu carro, balanceia o seu carro, você pode colocar 100, 120, 150, que não coloca 150 não, tá? É perigoso. Então, você pode colocar aí, eu vou colocar até o 120 lá, que é permitido, muitas vias, coloca 120 e você solta até o volante. Eu só quero mais 5 minutos e depois a gente tira as dúvidas. Eu só quero 5 minutos para me dar um apanhado de coisas interessantes. Primeiro, você seleciona todo tipo de doenças. Não faz uma lista de todo tipo de doença. Isso para você ficar perguntando, porque todo dia a gente tem pergunta. Mas a água magnetizada resolve o problema de bico de papagaio? Problema de coluna? O problema disso ou daquilo? É muitas doenças. Então, eu vou dizer para você que vai revender os aparelhos, que vai consumir os aparelhos. Primeiro, pensa assim, grava o que eu vou falar. Primeiro, lembra de todo tipo de doença que você conhece e coloca no papel. O máximo, para gente que não é médico, o máximo que você vai chegar a 60 a 70 tipos de doenças, das piores, junta tudo, câncer de próstata, câncer de mama, leucemia, hanseníase, mal de Parkinson, Alzheimer, é tudo, diabetes, é tudo. Vai dar umas 60 ou 70. Mas a ciência, a medicina, já diagnosticaram e catalogaram 140 doenças diferentes que a água magnetizada ajuda a resolver. Primeira base, o aparelho, vocês vão vender um aparelho e consumir um aparelho que não sara doenças, pelo amor de Deus. Nós não fabricamos aparelho que cura doenças, ok? Lembrem disso, nunca promete cura, senão o Ministério da Saúde vai vir e vai bloquear a empresa de vocês. Correto? Sim. Ótimo. Então é o seguinte, nunca prometa que é cura. Olha, o que o aparelho faz? Ele vai curar, sim, a nossa água. Ele vai melhorar a qualidade da água. A água magnetizada vai reenergizar o nosso corpo, aumentar a nossa imunidade, desintoxicar o nosso sangue e vai melhorar a nossa saúde. E isso é permitido pelo Ministério da Saúde. Água boa, né? Então, ele vai fazer isso. Quando você passa a ter o hábito de usar água magnetizada, muitas doenças vão desaparecer. Outras vão diminuir. E outras vão ter uma melhora muito grande. Não quer dizer que a água magnetizada vai lá e vai resolver tudo. Senão você não ia precisar de melhorar nada aí através do cosimetil. E não ia precisar de praticamente comer e beber mais nada. Só a água resolve tudo. Então, né, daqui a pouco ela mata a fome também. Não é assim. O aparelho melhora a qualidade da água. Ah, mas eu coloquei o aparelho lá na minha caixa d'água, mas a água está saindo suja ainda. Está saindo cisquinho na minha água, está saindo lodo, está saindo algas, está saindo areia, está saindo barro. Não, o aparelho ele não filtra água. Ele foi feito para transformar a água, melhorar a qualidade dela. Agora, ela precisa de ser filtrada. Toda água, para ser ingerida, deve ser filtrada. O filtro limpa limo, lodos, né? Partículas, insetos. Agora, só para você ter uma noção do que eu estou falando, a barata vive no esgoto, mas ela vai lá na sua caixa d'água tomar água potável. E quando ela vai para lá, ela deixa lá dentro as bactérias que estão lá na rede de esgoto. Então, por que a gente vive sempre doente com problema disso ou daquilo? Cuidado com a água que você está bebendo. Então, vou fazer uma pergunta aqui que está no chat.
Depois quero saber como faz a limpeza dessa placa, sendo que a caixa d'água contém sujeira sempre, e nesse caso a placa também fica suja. É uma excelente pergunta, quem fez é o Nilson, de Alta Floresta, lá de Rondônia. Pode responder, Eli, por favor. Maravilha. Respondendo essa pergunta aí, primeiro, você vai pegar a placa e colocar ela bem próximo ao cano onde leva a água para dentro da sua casa. Ali não passa na boca do cano, por ela conter o ímã que tem alta potência, não passa nenhum metal pesado. Se jogar 1 quilo de prego ali, vai fazer uma montanha, mas nenhum prego vai entrar lá para dentro do cano. Ok? Então, perto da boca do cano. Limpeza da caixa. Isso aqui é muito importante, vai alongar um pouquinho mais. Limpeza da caixa. Você pode limpar a sua caixa d'água com alguém tomando banho e outras pessoas fazendo a comida, e você não suja a sua caixa d'água, remove todo o barro que está no fundo dela. Enche a mangueira de jardim de água. É igual tirar gasolina do tanque do seu automóvel. Põe a mangueirinha lá dentro e chupa, né, para sair a gasolina. Às vezes você até bebe um pouquinho. Mas você enche a mangueira de água, por essa ser grossa, e pede a alguém, tampa o bico da mangueira aí embaixo no tanque, sobe lá em cima e mergulha a mangueira dentro da caixa d'água. Fala com a pessoa, solta aí agora, na hora que ela soltar, a mangueira vai puxar a água. Aí você leva o bico da mangueira lá no barro, onde está aquela meleca de sujeira, e vai passando e ele vai sugando tudo. É um aspirador. Ele vai sugando tudo, você pode passar em cima da placa, não precisa nem de... Não suja, abaixa só um pouquinho na sua caixa d'água, gasta pouca água, tira toda aquela lama e fica limpinho o fundo da caixa. E você pode estar tomando banho ali para ir para um casamento que você não se suja. Então, que coisa linda! A limpeza da placa, ela tem um brilho. Para você não arranhar ela, você também pode lavar ela com qualquer tipo de sabão, detergente, não tem problema. Você pode passar a buchinha do lado macio, bem lavadinha, e colocar ela lá novamente. Pode tirar a placa depois de usar e deixar ela fora da caixa d'água? Vai estragar? Não, ela vai passar ali mais uns 10 anos, 20 anos, não tem problema. Mas ela trabalha dentro da água, né? Então ela vai fazer o efeito dentro da água, é o lugarzinho dela. Incrível, incrível. Foi mais do que respondida, estou aqui boca aberta. Eu nunca imaginei um negócio desse. Fantástico. Agora, gente, eu vou aqui fechar alguns microfones e o Raimundo está com a mãozinha levantada faz tempo. Raimundo, pode abrir teu microfone, querido, e fazer a tua pergunta. Seja bem-vindo. Boa noite. Minha dúvida se eu colocar a placa na caixa d'água, tem necessidade de eu usar também o bastão na jarra? Ou se usar um, não precisa usar outro? Ô, Raimundo, é muito importante o coração da sua casa. Todo mundo tem um coração que bate no peito, ok? Cada um tem o seu. Mas o coração da casa é a caixa d'água. Não tem vida sem água. É o ambiente mais limpo que deve de ser na nossa casa. Não é nem o banheiro da nossa casa tão bem limpo quanto a nossa caixa d'água. Quanto mais higienização você fizer na sua caixa d'água, mais saúde sua família vai ter. Mas o campo magnético lá dentro da sua caixa d'água vai te dar água pura. E quando você ter o bastão, um filtro, uma torneira com aquele filtro de inox para colher água purificada, né? E água magnetizada ao mesmo tempo, pode colocar também o bastão dentro do filtro elétrico de água, bebedor de água gelada, abre e coloca o bastão lá dentro do bojo, lá você vai ter uma água também magnetizada. Na sua geladeira, você pode manter dentro das vasilhas de água, lá dentro da sua geladeira. Aqui, minha geladeira está cheia aqui. Cada um tem sua garrafinha, tá tudo, cada um tem a sua pastilha. E se você pode ter na sua caixa d'água e ter uma na sua garrafinha, no seu filtro, é muito importante. Quanto mais é melhor. Mas se tiver na caixa d'água, já é um grande passo. Mas a garrafinha você leva para onde você for. A sua água acaba, qualquer água que você colocar dentro da garrafinha, ela vai ser transformada. Hoje em dia todo mundo leva água, né? Leva nas garrafinhas, leva para a igreja, leva para a academia, leva para todo lugar, porque tem que tomar realmente muito cuidado. E com esse bastão, gente, vai ser realmente incrível. Vamos lá para outra pergunta. Obrigada por responder essa. Depois eu agradeço todas as perguntas. Lucimara, só uma observação. O bastão também, mesmo quem tem água na caixa, a placa, ele pode ser usado para pôr embaixo do travesseiro para você dormir, né, Eli? Verdade. Exatamente. Verdade.
O Éden, querido, pode abrir teu microfone e fazer a tua pergunta. Esse produto aí não presta, não, é maravilhoso. Quem não conhece, vai lá e corre e compra. Pessoal, é o seguinte, eu estou com convidados na sala, provavelmente vai fazer perguntas. E a apresentação não está sendo ótima, não. Maravilhosa! Fantástico. Essa é a sua pergunta? Obrigada, Eli. Obrigada, querida. Obrigada. Eu tô aqui. Agora nós estamos com a Creuza. Creuza, pode fazer a sua pergunta. Então, eu fiz escaldapé ontem e hoje. E o que eu notei na água, depois que eu tirei meu pé, é que estava cheio de óleo, de gordura. Parecia que eu tinha colocado óleo dentro da água. Isso é normal? Isso é muito bom. Mas é a primeira vez que eu fiz ontem e hoje foi a segunda. Aconteceu a mesma coisa. Bacana. Pronto, Creuza? Quero saber se é normal. Ele não respondeu. Ah, tá. Ô, Creuza, é muito importante o escaldapé e pode se acostumando. Toda a pele morta, toda aquela pele morta, né, que você vai, lixa para tirar, a água magnetizada. Quanto mais tempo você ficar, mais vai soltando tudo impureza. Daqui a pouco você vai fazer o escaldapé, seu pé não vai, a água vai continuar limpinha, mas não vai ter mais sujeira, porque o máximo que a gente acha que os pés da gente tá limpo, quando você fica um bom tempo com a água magnetizada, vai sair tanta sujeira que até assusta a gente. Mas e esse óleo? De onde que ele vem? É uma desintoxicação da sua pele. Então, ele está tirando, já está sugando ali impurezas. Mas na primeira vez que usa, já acontece isso? É a oleosidade da pele, né, Creuza? Exatamente. Ô, Creuza, meu pai sofreu 10 anos com infecção urinária e de 60 a 60 dias o médico passava a sonda no canal da uretra dele. E ele clamava que tinha bicho comendo ele por dentro. 10 anos tomando antibiótico e nada acontecia. Mas com 3 dias que ele estava com a placa na caixa d'água, bebendo água, fazendo escaldapé, preparando os alimentos e tomando banho, começou a sair parasitas mortos de dentro da bexiga dele, pela mangueira indo para a bolsa. Saiu uma minhoca primeiro, uma minhoca. Eu vou mandar para o Ayrton, para ele duplicar para vocês aí o que saiu de dentro do meu pai. Vou mandar a foto dele também. Eu acho que eu até enviei. O Ayrton deve ter isso aí. Pode usar, tá, Ayrton? Não tem, não. Você não mandou, não. Mais de... Hã? Você não mandou, não. Mandei, não, então vou mandar. Saiu mais de 200 parasitas de dentro do meu pai em apenas 3 dias. Ele não podia sentar. Ele não podia sentar porque a próstata dele estava toda comida e danificada. Os médicos iam tirar a próstata dele fora. O canal da uretra tinha que fazer um transplante, era R$100 mil. E ele tinha 85 anos de idade. Meu pai foi diagnosticado com 4 cânceres. Câncer de próstata, câncer de intestino, a leucemia, que é o câncer do sangue, e câncer de pele. Além de úlcera e gastrite, e além da infecção urinária. Ele viveu 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Faleceu dia 26 de fevereiro desse ano de 2022, passado, com 92 anos de idade, com uma placa na caixa d'água, uma pastilha lá dentro do filtro, e ele fazia quimioterapia e os médicos não entendiam como, e nem o cabelo dele caía. Ele dormia, passeava, comia bem, cuidava da minha mãe, teve uma vida normal, mas bebendo água demais. Então, com apenas 3 dias, ele mudou a saúde dele e completamente. Então, com 3 dias que você estiver bebendo água magnetizada, você já pode ver uma grande diferença na saúde. Bora para o chat de novo. Obrigada. Amém. Obrigada, viu? A Nilce está perguntando... Gente, eu vou acelerar aqui, tá? Gostaria de saber se quem usa o colchão magnético pode usar a placa na cama. É ímã misturado com ímã, não tem problema. Infravermelho misturado com infravermelho. Só que o do colchão magnético é ímã de ferrite, né? É um ímã diferenciado. É muito ímã, é muita peça que você dorme em cima dela. No meu caso... Bom, não tenho nada contra quem usa o colchão magnético, mas eu não gosto muito, não. Eu prefiro o magnetizador na caixa d'água do que deitar em cima de ímãs
com tanta quantidade de ímãs igual tem no colchão magnético. Eli, no meu caso, eu tenho colchão, mas não tem ímãs, né? Porque o meu esposo usa marca-passo. Eu posso usar embaixo do travesseiro, né? No meu caso. Pode, sem problema nenhum. Não vai afetá-lo, que está do lado, né? Não, que tem não vai afetar. E sem problema. E outra coisa você pode dormir com ele ali debaixo do seu travesseiro, mas ele, na caixa d'água, ele pode tomar banho, ele deve, né? Ele vai tomar banho. Ele pode beber da água, comida, fazer o escaldapé, sem estar junto com o aparelho ali junto. Tá ótimo. Outra pergunta. Então, deixa aí para o chat. Eu já volto aí para você. Então, não é aconselhável usar o colchão magnético, o Nipoflex? Elci, já eu volto para você, tá, minha flor? Já eu volto. Tá bom. No chat está assim. O Cristiano Diniz está perguntando o seguinte: melhor colocar a placa na cisterna ou na caixa d'água, sendo que a água da cisterna vai para a caixa d'água e distribui para casa? Olha, não aconselho, porque a bomba ela fica no fundo, ela não fica em cima, porque senão ela puxa um pouquinho de água e acaba a água, então ela fica lá embaixo. Se você colocar a placa, ela vai ficar lá embaixo no fundo, que ela vai ficar lá no barro, lá embaixo. Quando você liga a bomba, ela puxa a água, que já talvez está magnetizada, mas outra água vai subir, jorrando ali debaixo da bomba. Então, vai acontecer, ele vai puxar mais água sem magnetização do que magnetizada. A água magnetizada vai estar para cima, e a bomba está jogando água ali debaixo, né? A bomba está recebendo água nova que está chegando. Então, toda vez que você está esvaziando um poço para encher uma caixa d'água, a bomba está enchendo de novo o poço. Então, ele vai pegar muita água que não está magnetizada. Correto dentro da caixa d'água. Se você pega a água magnetizada e joga para a sua caixa d'água, se fosse possível isso acontecer, mas lá na sua caixa d'água, ela vai ficar parada. Então, ela precisa de estar no lugar que ela cria o movimento, que é a caixa d'água. Tá ótimo. Vamos agora à Holanda. Holanda, pode abrir teu microfone e fazer a pergunta. Gente, lembrando que eu falei no começo que era uma pergunta por pessoa, depois, conforme o horário, a gente volta, tá? Me perdoem, mas é que para que todos tenham oportunidade de perguntar, tá bom? O Cristiano está agradecendo, o Eli. Holanda, pode fazer a sua pergunta. Eu quero saber se gestante pode fazer escaldapé, tomar banho, tomar água normal? Sim, e deve. É normal. É muito importante. Inclusive, depois eu vou dar um complemento a respeito da gestante e o caso que aconteceu aqui em Patinho. Ok. E esse aparelho, ele eleva o pH da água? Não, ele não eleva o pH da água. Ele limpa a nossa água. Pode até melhorar uma pouquíssima coisa, mas ele não foi feito para aumentar o pH da água. O que aumenta o pH da água é bicarbonato de sódio. Por isso, você pode pegar uma garrafinha de água mineral e olhar na composição dela que ela tem bicarbonato de sódio. Por que ela tem bicarbonato de sódio? É água mineral, mas com pH baixo. Eles colocam o bicarbonato, a água sobe lá para cima. Você, de acordo com a quantidade, você põe a sua água com pH de 10, 12, o jeito que você quiser. Mas não é viável beber água com bicarbonato de sódio. Agora, quando você bebe uma água magnetizada, o pH pode ser 5, mas ela está pura. Quando você bebe essa água, nos alimentos, você ingere bicarbonato de sódio. O encontro da água magnetizada com o bicarbonato de sódio que você está recebendo nos alimentos, o pH do seu corpo, ele passa de 7,5, 8. Então, você tem um corpo alcalino. No ambiente alcalino, os vírus e bactérias não conseguem se desenvolver. Por isso que muda a qualidade da saúde. Obrigada. Obrigada. Maravilhosa. Excelente, né? Agora, o Alencar também tinha levantado a mão. Alencar? Obrigada, Holanda. Alencar, cadê você? Gente, é assim, se ninguém mais tiver pergunta, eu vou voltar para a Neuci agora, tá? Neuci, uma pergunta, não questionamento, tá, meu amor? Por favor. Cadê você? Pode abrir teu microfone e fazer a pergunta aqui pro Eli. Sim.
Não, é sobre o colchão mesmo. Então, eu posso usar a placa mais debaixo do travesseiro, né? E eu tenho a garrafinha também, Ions, eu já tenho essa garrafinha, e eu anulo ela fico com esse bastão. Não, não há necessidade. Você pode colocar o bastão dentro da sua garrafinha, sem problema nenhum. Vai melhorar a qualidade da sua água. Se a Mas ela garrafinha já tem aquelas bolinhas. Se ela já tem algum benefício, só vai acrescentar mais. Do mesmo jeito que quem bebe, quem está ingerindo medicamento controlado aí pela medicina, pelo médico, autorizado pelo médico, não, pelo amor de Deus, não deixe de tomar o medicamento porque está tomando água magnetizada. A consciência toma o medicamento, toma água magnetizada, faz todo o processo por 30 dias, depois procura o seu médico. Você vai ter uma melhora muito grande, uma reação muito grande, procura o seu médico. A reação do médico ele vai tirar alguns dos medicamentos que você usa e vai diminuir doses de outros e vai falar assim, não estou entendendo o que está acontecendo com o seu corpo. O médico normalmente vai falar isso. Aí deixa que o médico retire o medicamento. Excelente, excelente. Agora, nós temos... Obrigada, Neuci. O Alencar, depois o Pedro de Curitiba. Depois do Pedro, o Alencar vai fazer a pergunta. Depois do Pedro, nós vamos encerrar a sessão de perguntas, tá? Porque eu vou passar a palavra para o Ayrton, tá bom? Alencar, pode fazer a tua pergunta. Obrigado, boa noite. Na verdade, o senhor falou a respeito do pH, e sempre que eu escutei várias pessoas falando em aumentar o pH, que a água precisava ser aumentada o pH. Só reforça um pouquinho da sua explicação, por favor. Ô, Alencar, nenhum aparelho aumenta o pH da água. Isso é mito. A água, por ela ser limpa, só vai limpar ela. O que aumenta o pH da água? Bicarbonato de sódio. Faz o teste para você ver. Você põe o pH da água no nível que você quiser. Com o quê? Bicarbonato de sódio. Porém, o aparelho ele desintoxica a água, vai tirar os metais pesados, vai reorganizar as moléculas, coisa que nenhum outro aparelho faz. Vai atrair os metais pesados, vai eliminar as bactérias e vai jogar o veneno que está dentro das moléculas para fora. Então, sua água vai ficar cristalina. Nosso corpo foi feito para ingerir uma água pura. Agora, nos alimentos que a gente ingere, encontra-se o bicarbonato de sódio. Todo dia você tem que comer, todo dia você está jogando bicarbonato de sódio dos alimentos para dentro de você. Agora, ao encontro de água pura, cristalina, com bicarbonato de sódio, o pH da água do seu corpo vai lá para cima. O que tem que aumentar não é o pH da água, é o pH da água do seu corpo, é o que o aparelho faz. Obrigado. Bacana demais. Excelente. E acrescentando o calcimetil junto com essa água, pronto. Não, isso é indiscutível, né? Tá doido, aí é só vitória. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat, aí a gente passa o Pedro. Dentro do corpo, ela fará... colocar o nome da mulher que não falava, não entendi. Dentro do corpo, ela fará a alcalinidade. Ela deve estar respondendo aqui. Mas agora o Pedro, tá, gente? Depois do Pedro, nós vamos encerrar a sessão de perguntas, tá bom? Pedro, querido, pode abrir teu microfone e fazer a pergunta. Okay. Boa noite, Eli. Boa noite, Lucimara. Boa noite. A todos. Eu tenho um bastão de infravermelho que eu uso dentro de um filtro. Mas depois do galão que eu uso um galão de água mineral, que aqui em Curitiba ele é 8,19 o pH. Então, se eu continuar usando o galão com pH 8,19, 8,9, alguma coisa assim, com essa placa vai ficar melhor, porque ela já é uma água alcalina e com a placa vai ter uma qualidade muito melhor, porque ela já é mineral. É isso? Correto, Pedro. Agora eu vou te explicar uma coisa. Qual a origem da água do seu galão? Começa a imaginar na água mineral. Ela é engarrafada lá na fonte. Para ela ter esse pH, foi adicionado bicarbonato de sódio, porque você pode revirar o Brasil de canto a canto, que você não vai encontrar uma água mineral com pH de 8 natural.
é tudo abaixo de 7. Sério? Então, não encontra, não tem. As 4 fontes de águas minerais do planeta Terra, as melhores águas do mundo, são 4, e uma delas está em Caxambu, Minas Gerais. É tratado como água medicinal. Ela é uma água levemente magnetizada. Essas 4 fontes que existem no mundo, levemente magnetizada. Agora, quando você coloca uma placa dentro da sua caixa d'água, ela não é só levemente magnetizada, ela é 100% magnetizada, superior a qualquer água mineral do mundo. Então, você bebe as melhores águas minerais que tem por aí e continua com os problemas de saúde do mesmo jeito. Agora, põe a placa na sua caixa d'água e daqui a 90 dias você vai me dar um feedback do que mudou na sua saúde. Aí você fala assim, mas por quê? Porque o campo magnético reorganiza as moléculas. E é isso que nós precisamos, que ela está toda desorganizada. Então, quando a gente tem essas moléculas reorganizadas, nós não precisamos daquela água do galão. E essa água do galão, ela deve ser engarrafada, armazenada num local refrigerado para manter a temperatura, transportada num caminhão refrigerado, armazenado na cidade, na mesma temperatura que ela foi engarrafada. O problema dos galões ele é plástico, solta toxinas, é transportado em caminhão a céu aberto, toma solão quente, a água cria algas, é armazenado em muitos depósitos de gás, transportado junto com o gás para sua casa. Ela já está... E o galão, para ser desintoxicado, é 80 graus de temperatura. Se for chegar a 100 graus, ele começa a derreter. Então, 80 graus para as bactérias é um calorzinho. Ô Eli, aproveitando aí, aproveitando, isso quer dizer que é muito melhor nós termos aquele filtro que a gente compra lá no material de construção, que vai tirar as bactérias da água e colocar um bastão para magnetizar dentro dessa água ou lá na caixa d'água. É isso? Eu vou te responder que existe raridade você encontrar um filtro que esteriliza as bactérias. A maioria dos filtros que você tem, principalmente de água gelada, que você encontra por aí, você olha o selo de comprovação do Inmetro. Você olha lá o selo, Falcão Bauer. Normalmente gerou um selo, que é o Falcão Bauer, é o que testa a gasolina dos aviões. O Falcão Bauer é o que testa a gasolina dos aviões. E ele testa a água. E, normalmente, são raros filtros que tem. Lá, quando você pega aquele selo que está lá no seu purificador de água, está lá, purificador de água, você olha lá, retenção de cloro livre, 75%. Retenção de partículas, ok. Retenção de limo, ok. Retenção disso, ok. Mas quando chega eficiência bacteriológica, ou está negativo, ou tem um tracinho, não tem resposta, porque não esteriliza as bactérias. Agora, o campo magnético, as ondas, o infravermelho, esse esteriliza as bactérias. Então, a importância de você ter um magnetizador na sua caixa d'água que transforma a água e um filtro, aquela torneira que já tem o filtro. Coloca uma torneira que tem o filtro para você resolver o problema. Colhe a água no seu filtro, porque ela está reenergizada, equilibrada, limpa, cristalina e purificada. Agora ela passou no filtro para limpeza dela. Aí você tem uma água mais simples que água mineral. Pega a água do seu galão, que está lá falando 8 pontos alguma coisa, leva no laboratório, faz uma análise daquela água do galão e faz uma análise da sua água da Copasa, lá, não sei se é o SAAI, se é qual a operadora aí da sua cidade, da empresa de saneamento, se é sua água de mina, poço artesiano, não importa cisterna, faz uma análise dela. O que vai dar? A sua água magnetizada vai ser muito superior a qualquer tipo de água. Bacana demais, excelente. Obrigada, Pedro, pela sua pergunta. Estou vendo a sua cara aí, Pedro. Já sei que amanhã você vai falar, quero a minha placa. Com certeza, já está encomendado. Já, né? Gente, excelente. Deixa eu ler aqui no chat, que ainda tem alguma coisa aqui. O Daniel Monteiro está dizendo o seguinte,
Isso é um elogio, tá, para você, Eli. Ele está dizendo o seguinte: sabe muito, incrível, obrigado pela aula grátis, Deus te abençoe. Eu creio que essa palavra, o que Daniel colocou, eu creio que cada um de nós está com esse mesmo sentimento, né? Uma aula fantástica. Nós não sabemos como lhe agradecer, né? Somente Deus que lhe abençoe grandemente por essa aula que nós tivemos, por esse esclarecimento que nós tivemos, e queremos mais, né? O Nilson está dizendo aqui, já pediu meu bastão, né? E queremos mais. Depois a gente combina com a Ayrton, se houver a possibilidade de você estar aqui com a gente novamente, nós ficaremos muito, muito felizes. E agora eu passo a palavra para você finalizar, e depois eu vou passar a palavra para o Ayrton, tá? Diga lá. Eu quero parabenizar as 80 pessoas que estão na sala, eu quero desejar aí uma boa noite de descanso para cada um de vocês. Amanhã que todos, ao acordar, abrir os olhos novamente e jogar os pés do lado de baixo e colocar os pés no chão, que eleve o pensamento a Deus, que agradeça o seu dia por mais uma oportunidade, né, por mais um dia de vida, porque muitos vão dormir essa noite e não vão acordar amanhã, não vai ver o brilho do sol amanhã. Então, isso é fato, né? Que muitos, essa noite, Deus vai fazer o chamado, a senha dele vai ser chamada, então não vai acordar amanhã. Mas se a gente acordar amanhã, por graça de Deus, é que agradeça a Deus pela oportunidade, agradeça a Deus pelo aparelho que foi descoberto na sua vida, que muitos outros, no futuro, vão agradecer você por você ser uma bênção na vida deles, com esse aparelho, levando uma direção nova, né, de uma oportunidade também de negócio, não só cuidar da saúde, mas cuidar da saúde financeira. É um prazer enorme para a gente estar com vocês, quantas vezes for necessário, né? Daqui a pouco, todo mundo já sabe tudo de cabeça, sabe de cor aí todas as informações, vai detonar nas vendas, não vai ter dificuldade de vender um aparelho, de usar um aparelho, e o maior presente que Deus vai dar para vocês é os testemunhos de clientes que vocês vão ter, a coletânea de vocês vão ser tão grande que vocês vão poder escrever um livro sobre a respeito de tantas pessoas que foram beneficiadas através da tua coragem, através da tua decisão, através da tua vontade de mudar a história da sua vida, da sua saúde. Quem não tem problema de saúde nenhum vai usar o aparelho para não ter problema, e se chegar o problema, ele está tão preparado, ele está tão reservado ali de coisas boas dentro dele, que o problema é igual o vírus da gripe. Quem bebe água magnetizada, o vírus vai chegar, vai entrar no seu corpo, sente a reação hoje, mas amanhã você já não sente mais nada e ele vai embora. Então, o que é o corpo autoimune? Então, o que é o nosso trabalho? Ajudar pessoas. Eu desejo um beijo no coração de cada um de vocês, que vocês tenham sucesso no trabalho de vocês, que aproveitam, desfilam a sua garrafinha, vai para a academia, vai para o trabalho com o seu aparelho lá dentro, é o melhor marketing que você tem. Olha, eu bebo água mais pura do que água mineral, e você? Essa pergunta que você vai deixar no ar. Excelente.